Olha, quem já se deparou com um gráfico financeiro com certeza já viu aquelas barrinhas coloridas, né? Elas podem parecer simples, mas cada uma delas conta uma história e uma história poderosa sobre a batalha entre compradores e vendedores. Então, vamos juntos desvendar os segredos por trás dos candlesticks e entender por que eles são uma das ferramentas visuais mais importantes do mercado. E para a gente começar, uma pergunta que pode parecer meio fora de lugar. O que o comércio de arroz lá no Japão feudal tem a ver com a forma como a gente analisa ações, moedas, tudo hoje em dia? A resposta é, basicamente, tudo. Pois é, vamos mergulhar nessa história. A nossa história não começa no Vale do Silício com computadores superpotentes. Nada disso. Ela começa nos mercados de arroz super movimentados do Japão, séculos e séculos atrás. Vamos tentar imaginar a cena? Século XVIII, Japão. O arroz não era só comida, era a medida de riqueza, a base da economia. O comércio era intenso: compra, venda, armazenamento e, pasmem, até contratos futuros. E não era um mercado qualquer amador. A gente está falando de milhares de negociadores e de uma espécie de bolsa de valores bem primitiva. E aqui vem o pulo do gato. Para conseguir uma vantagem, esses mercadores criaram um método gráfico bem peculiar para analisar as variações de preço. Eles basicamente inventaram os primeiros candlesticks. Tá, mas como é que essa técnica antiga saltou do Japão feudal direto para as telas de negociação do mundo inteiro? Isso nos leva para a segunda parte da nossa história, a revolução que tornou esses gráficos populares. Essa linha do tempo aqui resume bem a jornada. A técnica nasce lá no século XVIII, mas fica meio que um segredo japonês por muito tempo. O grande salto acontece mesmo na década de 1980, com a popularização dos computadores. Mas a figura-chave dessa história toda é Steve Nissen. Foi ele quem redescobriu, documentou e, de fato, apresentou esses padrões para o mundo ocidental. E o ponto crucial é este: o Nissen não só traduziu o método. Ele demonstrou que a psicologia por trás dos preços do arroz era universal. A grande sacada dele foi perceber que os candles ofereciam uma linguagem visual muito mais rica sobre a psicologia do mercado. Ele provou que a linguagem da ganância e do medo é a mesma, não importa o que esteja sendo negociado. Ok, já vimos a história, que é fascinante, mas agora vamos ao que interessa. O que exatamente um candlestick nos diz? Vamos dissecar a anatomia dele para entender cada pedacinho de informação que ele carrega. Tudo se resume a 3 elementos fundamentais que, quando a gente junta, contam uma história completa. Vamos analisar cada um. Primeiro, o período. Depois, o formato e, por fim, a cor. Primeiro, o período. Pense em cada vela ou candle como se fosse uma fotografia do que aconteceu com o preço em um intervalo de tempo específico. Esse intervalo pode ser de 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, você que escolhe. É a unidade de tempo que define cada barra no gráfico. Agora, o formato. Ele tem 2 partes principais. O corpo, que é essa parte retangular mais grossa, é a essência do movimento. Ele mostra a distância entre o preço de abertura e o de fechamento. Já os pavios, aquelas linhas fininhas, revelam os extremos da batalha, o preço máximo e o mínimo que foram alcançados naquele período. Com o período e o formato já entendidos, falta a peça final do quebra-cabeça. Aquela que une tudo e nos conta quem venceu a batalha daquele intervalo de tempo. E é aqui que a cor entra em cena. A dinâmica é bem simples, na verdade. Uma vela verde, de alta, nos diz que o preço de fechamento foi maior que o de abertura. Ou seja, os compradores estavam no controle. Por outro lado, uma vela vermelha, de baixa, mostra o oposto. O preço fechou abaixo de onde abriu. Aqui, os vendedores dominaram. Resumindo, verde é vitória dos compradores, vermelho, dos vendedores. E toda essa informação, toda essa luta, se resume a apenas 2 resultados. E essa é a genialidade do sistema. Toda a complexidade da batalha do mercado, a ganância, o medo, as máximas, as mínimas, tudo isso é destilado em apenas 2 cores. Com um simples olhar, já dá para sentir o pulso do gráfico, identificando a força dominante quase que instantaneamente. Certo, já entendemos a história, a anatomia e o significado de uma única vela. Então, depois de absorver tudo isso, qual é o próximo passo lógico? O que a gente faz com essa informação? Vamos só recapitular os pontos cruciais aqui. Cada candlestick é uma narrativa compacta de um período. O corpo mostra a força do movimento. Os pavios revelam os limites da disputa. E a cor declara o vencedor. Entender isso é fundamental, porque os candlesticks são, hoje, uma ferramenta indispensável na análise gráfica. E vamos terminar com uma reflexão para o futuro. Se uma única vela é como se fosse uma palavra,
O que acontece quando a gente começa a juntar várias delas, formando frases e parágrafos? O que uma sequência de velas, formando padrões, pode revelar sobre os próximos movimentos do mercado? É aí que a verdadeira magia da análise de candlesticks começa.